Devo confessar que esta situação em que me encontro é uma situação estranha, porque realmente eu tinha brincado com a questão do tempo, dizendo que ia fazer uma performance do tempo, e é isso que eu me sinto a fazer correntemente. Portanto, é uma espécie de ditadura que temos que nos impor neste tipo de registro, que é um registro académico, mas que esperamos que, noutras ocasiões, não tenhamos este constrangimento contínuo de estar a interromper, digamos, as palavras de cada um. Ora bem, eu vou fazer só uma breve apresentação destes artistas que estão aqui hoje comigo, e eu chamo precisamente artistas porque é uma categoria bastante lata, e não lhes chamo performers porque muitos deles não têm que o ser. Portanto, a performance entra nas trajetórias da Filipa César, do Manuel Botelho, do Albuquerque Mendes e do Paulo Mendes, precisamente em várias intensidades e precisamente também nem sempre com uma história por trás da performance, ou seja, sustentada numa história da performance portuguesa, por exemplo. No entanto, é interessante perceber que a questão da performatividade por vezes funciona como uma espécie de cola aglutinadora de uma vontade de dizer qualquer coisa. E, portanto, é sobre esse processo que eu achei interessante juntar aqui estas pessoas. Falta aqui a Susana Mendes Silva, que teve um pequeno acidente, por isso não está, mas que, noutras alturas, com certeza, dialogará connosco sobre estas questões. Eu vou passar, então, a palavra ao Albuquerque Mendes. Desculpa só um pouquinho. Não há som porque não foi possível ainda montar os cabos. Ou dás 10 minutos para montar os cabos, ou falam mais alto. 2 minutos? Não, fala mais alto, fala mais alto. A sala é tão pequena, não consegue falar. Eu percebi pessoas que não conseguem Não consegue falar. Estávamos a ouvir bem, estávamos a ouvir bem. Penso que sim. Penso que sim. Não fiquei gravado. Quer que eu comece? Olá, muito boa tarde. Obrigado por me terem convidado e vou ser o mais rápido possível, na medida que só tenho 9 minutos. Então, passa-se o seguinte. Quando falaram comigo, disseram que o tema na qual eu teria que falar seria sobre os lugares da performance. Os lugares da performance, para mim, entronca numa outra coisa, que é os lugares do artista ou os lugares da arte. Até ao século XIX era muito fácil nós sabermos os nossos lugares, ou seja, qualquer um de nós, artista, sabia qual era o sítio que fazia e o sítio que estava. Era muito fácil isso, já sabia tudo, que uma paisagem era uma paisagem, um retrato era um retrato, e o sítio para onde aquilo ia também era, e o salão onde se expunha também era a mesma coisa. E portanto tudo era muito fácil para nós. No meio do século XIX houve uma grande bagunça, tudo se começa a complicar, chegamos ao século XX e ainda mais se complicou, e a certa altura aparece um cometa na arte contemporânea do século XX, um senhor chamado Marcel Duchamp, que deixou muito pouca produção, muito poucos escritos e muito pouco tudo, mas que, por causa dele, se calhar eu sou artista, e por causa dele tudo se complicou. E então essa coisa do lugar, que era uma coisa muito definida para o artista, porque já sabia onde é que era o lugar dele, estava tudo definido, a gente sabia perfeitamente onde ele estava, onde é que tudo se fazia, deixou de existir esse lugar. Então esse lugar ficou muito complicado. Se isto é muito complicado para um lugar da chamada da arte, da pintura, da escultura, não importa o que seja, mas dentro das artes tradicionais, das chamadas artes a 2 dimensões ou 3 dimensões, mas era muito... Ou seja, então para a performance ainda mais complicado é. Porque o que era a performance? A performance é qualquer coisa muito desviante, mas mesmo muito desviante, dentro de uma coisa que já estava feita e que já estava programada em função de uma série, de um visual que as pessoas tinham a partir do século XX. Tudo se complica com os dadaístas e com os dadás e com os futuristas e tudo aquilo, então toda essa amálgama chegamos exatamente ao que nós estamos agora. E o que é que nós estamos agora? Nós estamos agora numa situação um pouco a que eu posso chamar um não-lugar. O não-lugar não como uma negação do sim, mas sim como o oposto fundamentalmente ao sim. Ou seja, como qualquer coisa em que eu esteja lá de passagem
enquanto eu estou lá de passagem, vou fazendo qualquer coisa que possa fazer e que possa mostrar, dentro dos meios que se possa mostrar agora do século XXI. Tudo isso complica bastante. E nos últimos anos ainda mais complicado foi. E para mim, como artista, é muito complicado. Para preparar estas simples frases que eu vou dizer em 8 minutos, eu que vivo no norte de Portugal, em Lessa da Palmeira, muito junto ao mar, e nestes tempos, que estava um tempo ótimo, fui ler uma série de coisas que se escreveram sobre duas ou três pessoas que escreveram sobre o que pensavam, principalmente nos últimos anos, a partir dos anos 60, sobre algumas coisas que eles viam lá fora no estrangeiro. Deparei-me com os textos, com alguns textos do Ernesto Sousa na vida mundial, muita coisa que escreveu sobre isso, coisas que via e que tinha a entroncar com as performances, algumas coisas que o Egídio Álvaro também fez, porque o Egídio Álvaro era uma pessoa que vivia em Paris e que tinha um conhecimento das coisas que via e que misturava um bocado as coisas, e, portanto, inclusivamente, o Egídio, como organizou em 74, no princípio de 74, portanto, em 74, em janeiro de 1964, o milionésimo não sei quantos aniversário da arte, no Círculo das Artes Plásticas de Coimbra, organizado com o Círculo das Artes Plásticas de Coimbra e com o Zé Ernesto Sousa, e a junção destes dois elementos. E o Egídio também está organizado no Porto, exatamente, para a Galeria 2, uma exposição, portanto, um encontro de performance que vêm de vários sítios, do Roland Miller, Cameron, o Lebert, o Fred Forest, etc. Uma série de pessoas, na qual meteu alguns portugueses, com as fotografias do Alberto Carneiro, que é quando aparecem aquelas fotografias dele nu, abraçado à floresta, abraçado à pedra, etc. etc. Que não é performance, acaba por ser performance, porque é um documento que ele fazia daquela história. E é isso tudo. Eu não sei como é que estou de tempo. Ainda falta 6 minutos. Ótimo, estou ótimo dentro do tempo. E a partir daí eu cheguei a um livro que é muito engraçado, que foi um livro escrito por Egídio Álvaro em 79, dinheiro que ele pediu à Gulbenkian. A Gulbenkian nesta época era uma espécie de mãezinha das artes portuguesas, e o Egídio pede portanto, à Gulbenkian dinheiro para fazer um livro que está ali exatamente metido numa redoma de vidro, mas que eu tenho comigo exatamente um dos exemplares, que chama-se Performances Rituais de Intervenções no Espaço Urbano, Arte do Comportamento ao Portugal, 1979, editado por ocasião do primeiro Simpósio Internacional de Arte de Lyon, etc., etc., graças à Fundação Carlos Gulbenkian. O primeiro simpósio de Lyon era assim uma amálgama de montes de coisas, ou seja, que ia desde as fotografias do Marcel Duchamp com a cruz atrás tirada, quando ele tirou o cabelo quando roupou o cabelo com a estrela, até exatamente às coisas do Boys e às coisas do Vostel e à Yoko Ono e não sei quantos. Portanto, aquilo era uma confusão um bocado, e às performances todas que se faziam. Havia desde performances do Fred Forest, do Herman Nietzsche, até outras completamente... organizado pelo Orley, tudo aquilo era muito confuso. Ele escreve este livro um bocado para explicar à Europa, ou seja, o que estava-se a passar em Portugal. É assim uma espécie engraçada este livrinho, porque ele tenta explicar e distribui isto lá como se fosse assim uma espécie, olha, vocês vejam que lá também há uns macaquinhos que estão a fazer também a mesma coisa como se faz no resto da Europa. Claro que isto já tinha havido o 25 de Abril e as pessoas já tinham passado também um bocado aquela euforia em que quando se chegava a Paris ou qualquer cidade europeia, a primeira coisa que perguntavam era sobre o 25 de Abril, o que é que se passava, o que é que os artistas faziam, etc, etc. Eu li este livro outra vez, já não... Assim, há muitos anos que eu não vi este livro, aliás, eu procurei bastante no meu ateliê para conseguir descobrir, e achei engraçado, ou seja, achei muito interessante algumas coisas. Além de uma certa ingenuidade que isto tem, muito, ou seja, até me dói o coração, algumas coisas da ingenuidade de que se fala, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque ele levanta coisas sobre, ele fala muito sobre liberdade, ou seja, que como se a coisa mais importante para a performance é a liberdade. Ou seja, fala imenso sobre os espaços vivos, o público, o espaço vivo, portanto, o espaço em que o artista não tem um compartimento, é ele, ou seja, ele dá-se e ele recebe tudo aquilo. E é engraçado ao mesmo tempo, nessa ingenuidade, ou seja, esta parte de liberdade. Então, eu ler isto e dizer, mas a liberdade, mesmo, ou seja, quando a gente olha para o olhar, o que é o olhar das pessoas, o que é o olhar do espectador.
E o que é o olhar do artista? O olhar do artista pode ser aquele que olha para um bloco de mármore e vê uma coisa lá dentro. Ou seja, e não é nada de agora, nada que se passasse agora. Já se passou há 600 anos atrás, ou seja, ou há 500 e tal anos atrás, há 600 anos atrás. Ou seja, se calhar é a mesma ideia e a mesma coisa quando os fulanos em Altamira ou em Foz de Coa faziam aquelas gravuras. Se calhar, ou seja, o tempo é muito curto. Ou seja, o tempo é tão curto, que eu tive uma avó com 100 e tal anos que viveu desde o século XIX até quase ao século XXI. Ou seja, o tempo é tão curto. E a minha avó era tipo tartaruga ou tipo não sei o quê, porque olhava para ela e aquilo passou por o século XX inteiro, não é? Ela assistiu aqui à implantação da República e a matarem o reizinho lá na carruagem, ou não sei, e aos tiros, não sei aonde. E depois chegar à Lua, tudo isso. Ou seja, se calhar é a mesma coisa. Isto para dizer o quê? Que se calhar os lugares, ou esta coisa do lugar ou do sítio, se calhar é um falso problema. Porque sempre existiu. Nós que fazemos performance, eu que sinto a necessidade dessa coisa esquisita, de fazer com o corpo, ocupar um corpo. Porque é engraçado, porque lugar é, segundo o dicionário, como eu adoro dicionários, o espaço ocupado por um corpo. É o que está logo na introdução. Lugar, vai só ao dicionário e diz espaço ocupado por um corpo. Sítio. E é muito engraçado isso. Portanto, ou seja, o lugar é o espaço ocupado por um corpo. Os lugares da performance são os lugares do espaço. Mas eu quando olho, ou seja, quando eu vejo o Caravaggio, ou seja, sinto que tudo aquilo são corpos. Ou seja, eu quando vejo uma pintura do Caravaggio, eu só vejo o corpo. O corpo. E não é só o corpo representado. É o corpo dele, inclusivamente, a pintar. É o corpo dele que está lá. Ou seja, tudo aquilo é uma representação de qualquer coisa de exatamente um corpo presente. Mesmo na pintura. E é duas dimensões. Ou seja, e o que é aquilo? Senão, e claro que eu sei assim, mas eu gosto daquilo e consigo ver isso, porque inclusivamente depois veio uma outra coisa e uma outra técnica chamada cinema. E eu no cinema consigo ver os bonecos animados todos e aí estou a ver os lugares todos possíveis e tudo aquilo a funcionar. Tudo isto está relacionado, se calhar está, ou se calhar não está. Também não me preocupa muito se está ou se não está. Agora, há uma coisa que é engraçada, que eu acho que o artista contemporâneo deve estar a 1 minuto, exatamente, do fim, pelo meu timing. E assim, eu acho que o lugar, e pegando exatamente no lugar, nessa palavra, é sempre um lugar de descanso. É sempre um caminho e é um sítio para se descansar. É sempre qualquer coisa que está em que o artista, o pensador, o que querem que seja, o performance, chamem-lhe o que quiser, descansa para tomar um outro rumo e para seguir. É importante sempre que o passado, como uma vivência dele próprio, o artista, seja em todos os tempos, mesmo no nosso tempo, que é um tempo muito digital, interessa-lhe o interesse individual dele como uma mentalidade de diferença. Ou seja, ele produz exatamente a sua obra fazendo uma coisa que eu chamo a mentalidade da diferença. O que é que acontece? É que na produção dele, toda a produção que ele faz é sempre à base de símbolos, na minha ótica, numa postura exatamente que através do trabalho que ele faz, ele representa exatamente essa simbologia. Sempre que olha, e sempre que eu olho para o trabalho de qualquer artista, exatamente, aí reporto-me exatamente há 500 anos atrás, é que se faz a luz. Ou seja, ele só existe porque eu olho. Porque se não olhar, já não existe para nada. A cumplicidade só existe quando o homem atua e depois, exatamente, quando no caminho dele e quando ele produz. E então o que fica, aí também, fica o grito. Isto é sempre o grito. E é um grito de quê? É o grito sempre de uma viagem. Ele produz uma viagem e está a produzir um grito do que diz, do que está a acontecer. Ele faz sempre, isso para terminar, sobre a descoberta, exatamente, que é dada ao público. O público descobre exatamente esse grito. Ele vai à procura do grito e descobre exatamente naquele momento em que ele está a gritar, quer seja ele no mesmo momento, quer seja feito há 6 anos atrás, quando eu entro numa igreja e vejo exatamente, outra vez vou-me reportar e peço ao Caravaggio, que foi uma das referências que eu tive sempre nas minhas aulas com o Ângelo de Sousa, quando ensinou-me História da Arte. E, portanto, o artista nunca pensem que o artista é circunstancial. Nunca. Não me venham cá com a história que é circunstancial. Mesmo quando eu olho exatamente o Pollock, aquilo não é circunstancial. Não me conta essa história. Eu não engulo isso. Portanto, não me considero. Porquê? Porque existe sempre um equilíbrio. E o equilíbrio é permanente no artista que ele vai fazer. E, portanto, o que ele pode acontecer é fazer qualquer coisa e depois a deslocação do observador
sobre a obra é que vai fazer exatamente com que essa obra perdure e que fique exatamente no espaço. E o que é o espaço, para acabar, é um lugar exatamente de um espaço total, que é o lugar exatamente onde eu vejo a obra de arte que está cá dentro da minha cabeça. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então à Filipa. sou eu. Sim. Ok. Estás aí no lugar do morto, agora tem que ser tu. Ok, então eu vou fazer o seguinte, que é para controlar o tempo, vou pôr no fundo, vou subverter uma peça, um filme que eu fiz e pô-lo como background, e o filme foi feito exatamente no tempo, ele foi produzido durante uma performance, ou pelo menos aquilo que eu chamaria se calhar uma leitura de um ensaio, e tem exatamente o tempo de uma bobine, portanto foi documentado com uma bobine, não precisamos de som, portanto eu tiro. E portanto o tempo do filme e o tempo da performance é exatamente o desenrolar de uma bobine de 16mm, portanto tem esse lado. E, bem, eu não me considero nada uma performer, e se calhar até pelo facto de ter sido traumatizada enquanto criança por alguns performers, inclusivamente o Silvestre Pestana, quando eu lhe destruí, quando tinha 8 anos, uma peça, e ele passou-se e ficou muito zangado comigo e borrou, e portanto eu fiquei muito reativa a ele nessa altura. E também o facto de, se calhar, a primeira vez que eu participei numa obra de arte foi num filme do Sagnai, também com 8 anos, ou com 9 anos. E esse também foi uma experiência traumática. Portanto, eu acho que não queria ter nada a ver com performance, já por causa das minhas experiências de infância. Portanto, eu sou um bocado out of the place, não é? E também sou imigrante, portanto tenho esta relação desterritorial com a linguagem portuguesa, portanto, com o português. Portanto, se eu às vezes for pescar alguma palavra inglesa, sou imigrante, portanto, há 20 anos fora deste país, portanto, o português não é uma linguagem não é um instrumento que eu uso no meu dia-a-dia. Eu queria fazer, portanto, uma abordagem, se calhar, porque é que talvez me abordem, não é, para falar num contexto de performance. Eu tenho uma relação, portanto, acho que a forma como algum gesto performativo no meu trabalho hoje em dia vem de uma outra, portanto, em termos históricos, vem de uma outra origem, que está muito mais relacionada com uma prática do cinema e muito particularmente com uma pesquisa que eu tenho feito nos últimos 20 anos sobre uma prática documental. E foi a partir daí, se calhar, que a questão... todo o meu trabalho foi baseado numa prática documental, mas sempre no contexto no início, inicialmente sempre no contexto do museu, portanto das galerias, e havia muito essa experiência que eu tive nos primeiros 10 anos de trabalho, em que os projetos, os filmes eram apresentados em sala, portanto no museu, e portanto havia esse lado também da imagem projetada, que é habitada pelo próprio espectador, não é? E por mim própria. Portanto, essa relação que acontecia e que eu comecei a refletir sobre ela, do facto de uma imagem em movimento dentro de um museu cria essa possibilidade de o próprio espectador habitar a imagem, atuar nela, criar sombras, etc. Portanto, isto é um dos pontos. Eu queria tentar abordar vários. Outra relação também, outra questão que também, se calhar, nos últimos tempos me interessou muito, se calhar nos últimos 10 anos, foi eu comecei a ter um interesse pelo filme-ensaio, isto é, por esta questão de haver um texto sobre um filme, e inicialmente pesquisei e muitos autores, mas bem, na minha experiência na Alemanha, comecei a ter um interesse no filme-ensaio, mas depois tive uma experiência também chocante, que fiz uma pesquisa sobre filmes coloniais na Inglaterra em 2008, 2009,
E apercebi-me também que a voz off tinha esse lado muito traumático e violento também. Portanto, eu interessei-me por essa dualidade, o facto de haver do filme Insight introduzir, se calhar, uma reflexão crítica, por um lado, mas também a voz off, noutros contextos, o contexto de propaganda pode ser muito violenta e muito manipuladora. E, portanto, quando eu fiz este filme que nós estamos a ver aqui atrás, o Cacheu, tentei juntar estas problemáticas que me interessavam, esta questão do texto sobre a imagem, mas em que o próprio narrador habita a imagem, quer dizer, é quase entra dentro da imagem. Isto criou imensas questões, quer dizer, isto criou imensas questões que estão ligadas para mim ao cinema, muito particularmente à questão da montagem também, porque aqui foi, se calhar, o primeiro filme em que eu inverti a situação da montagem e da filmagem. Isto é, este filme foi montado antes de ser filmado. Isto é, a montagem existe por trás, portanto, é um filme que está a correr na sala durante exatamente 10 minutos também, e a filmagem é feita depois. Portanto, há essa inversão e portanto, eu nunca toco, depois de documentar a performance, nunca mais mexo no filme. Portanto, ele não há nem sequer a correção de cor. Portanto, basicamente, o filme como ele sai da câmara há uma transferência para digital, mas depois não há mais tratamento. E, portanto, interessou-me imenso essa questão da introdução do narrador fisicamente dentro da imagem. Portanto, mais porque eu queria quase situar, e se calhar por causa da minha experiência de ter visto dezenas e dezenas de filmes coloniais, em que eu queria visualizar tornar visível quem fala e quem aborda e quem reflete sobre, quem comenta. Outra questão que eu queria introduzir, que também acho que já estou a falar de tudo, porque introduzi tudo, mas uma questão que se calhar é interessante também era abordar e quase uma provocação também. Não? Eu tenho um respeito imenso, aliás, interessa-me imenso por performance. Não estou a dizer aquilo que eu falei no início, é quase uma brincadeira. Obviamente que acho que é mesmo agora esta coleção, esta pequena apresentação, o Manuel Paulo fez agora, é incrível perceber qual é o passado, não é, da performance que existe em Portugal e que não é um tema muito pouco, se calhar, refletido, se calhar, não sei, pelo menos a minha sensação. E, portanto, eu acho que também, hoje em dia, esta questão da performance, principalmente aquilo que hoje chamam performance lecture, qualquer coisa assim, que a lecture e a performance juntam-se. E, é um tema interessante. Eu normalmente não uso a palavra performance quando faço a leitura de ensaios, mais por uma questão quase etimológica com a palavra performance, não é? Que não tem nada a ver com a sua relação histórica, mas quase como, pelo facto de eu não ter uma relação histórica com a prática da performance, comecei a pensar tentei procurar o que é que performance significava etimologicamente mais do que historicamente, ou no contexto artístico. E a performance tem a ver com o par fornir, não é? do latim, tem a ver com criar, finalizar, não é? Acabar, finalizar, completar. E portanto, acho que para mim sempre foi mais interessante pensar se calhar num gesto performativo, porque tem a ver com, é um verbo, portanto é uma ação, do que a ideia da performance como qualquer coisa que está fechada, que está acabada, que é apresentada como qualquer coisa. E portanto interessa-me muito mais essa relação mais com o gesto e com uma prática, com a prática se calhar ensaística de qualquer coisa que está aberta e está em uma procura, não é? Uma procura e não uma certeza. Eu quase que estou, e portanto isto também está a acabar.
o meu filme está a acabar. São todas estas questões que, pronto, eu fui muito rápida, mas era só para dizer que não... Portanto, eu acho que o meu lado performativo tem muito mais a ver com muito mais do cinema do que quase uma relação com a performance. É isso que eu tenho a dizer, acho. Muito obrigada. Temos que trocar, não? Ou isso chega aqui. Não, mas se quiseres... Isso é capaz de não chegar aqui. Mas se quiseres, eu posso trocar contigo. Podes trocar. Acho que é mais fácil. Queres que eu abra? Quero, já agora, se não te importas. Já estão. Não, eu vou ter que Isto faz-me imensa confusão, estas amplificações de som. Pôr isto assim um bocadinho mais longe de mim, que isto enerva-me. Bom, eu acho muito engraçado eu agora falar depois da Filipa. Ela está aqui a levantar logo à partida uma interrogação sobre a sua relação com a performance, uma vez que a ligação dela é sobretudo com o cinema. Comigo passa-se uma coisa um bocadinho semelhante, mas se calhar ainda mais radicalmente deslocada, é porque eu tenho a minha relação mais com a pintura. Que ainda é mais curioso, não é? Portanto, quando a Cláudia Madeira me desafiou para vir aqui falar, eu pensei, mas ela enlouqueceu. Acho que há qualquer coisa aqui que não joga. E é curioso, depois fui para casa a pensar, depois matutei, depois raciocinei e depois cheguei a umas conclusões muito estranhas. Acho que ela teve uma intuição qualquer. E tive de fazer uma pequena revisão de ideias. Isto eu agora vou-vos explicar. Portanto, a minha atividade de origem é a pintura. Entretanto, a minha vida como artista tem sofrido assim uns tombos e uns desvios. Em 2006, não, antes disso, quer dizer, 2003, 2002, eu sou professor na Faculdade de Belas Artes e nós entrei como carreira, portanto tinha que fazer um doutoramento, senão ia para a rua e esta questão de como é que eu vou fazer um doutoramento, e agora vou-vos explicar a razão do paradoxo. Fazer um doutoramento eu pensei, eu sou artista, vou fazer um doutoramento teórico-prático, as duas coisas vão ter que se articular. Ora, se elas têm que articular, eu vou ter que descobrir uma maneira de racionalizar, de pôr ordem numa coisa que até aqui nunca teve ordem nenhuma. Ou quer dizer, talvez tenha tido, mas eu não sei lá muito bem explicar qual é que ela é. Ora, isso confrontou-me com um processo criativo que eu tenho desde sempre e que não é uma coisa premeditada, é uma coisa que vai evoluindo. Quer dizer, no fundo, a minha obra é a minha vida. São duas coisas que acontecem em paralelo e em simultâneo. Mas eu não consigo premeditar o que é que vou fazer amanhã. Ora, isso cria uma dificuldade enorme quando há um dia onde digo, então, ok, e agora como é que eu vou comunicar estruturadamente, se não aquilo que eu vou fazer, porque eu também isso vou ter que dizer, vou ter que programar o que é que vai ser o meu trabalho plástico e vou ter que ser capaz de ler o que foi o trabalho plástico anterior. Bom, uma das coisas que eu verifiquei e que me ajudou depois a finalmente conseguir perceber um bocadinho que se calhar o meu trabalho não era incoerente. Eu, aliás, no meu íntimo sabia que não seria. Mas a leitura que eu nessa altura comecei a fazer de uma forma mais sistemática levou-me a descobrir uma coisa, é que embora a minha prática artística pareça desestruturada e pareça uma coisa muito casuística, ela não é. Ela é radicada em princípios geradores, em linhas estruturantes que atravessam de uma ponta à outra. Às vezes atravessam-no de uma forma estranha, não absolutamente linear. Essa caracterização digamos que é assim uma coisa que paira por cima da obra, está metida dentro, estrutura. Existem muitos fios condutores. Há questões que têm a ver com a própria pintura, e é interessante porque a pintura está na origem da minha obra toda, mesmo da fotografia mais recente. Há qualquer coisa que tem a ver com questões ligadas à identidade, a identidade individual e coletiva, a maneira como eu me relaciono com essa identidade coletiva. E agora, enfim, isto é um resumo muito breve.
E agora, muito recentemente, como o meu trabalho continua a mudar e houve uma altura em que comecei a fazer performance e agora, de repente, a Cláudia desafia-me a fazer a falar sobre performance e eu pensei, bom, ok, eu vou-me agarrar ao meu trabalho, eu vou falar do que é que eu tenho andado a fazer, porque, curiosamente, este desafio obrigou-me a ver um princípio estruturante que estava inerente ao meu trabalho e que eu não tinha consciência absoluta disso e que nunca foi formulado em lado nenhum, nem no doutoramento, nem em lado nenhum. Vai ser hoje que eu vou falar nisso, de maneira que eu vou falar de uma forma muito... É a primeira vez que eu falo nisto assim. É a primeira vez que eu penso nisto assim, desta maneira. E este desafio acabou por ser, para mim, uma mais-valia muito grande. Eu vou começar, portanto, por coisas recentes. A primeira vez em que esta ideia da performance aparece no meu trabalho relaciona-se com um trabalho que eu fiz para o Centro Cultural de Cascais e que depois foi apresentado no Laboratório das Artes em Guimarães, que é uma coisa que se chama Cartas de Amor e Saudade. Isto são as cartas. São cartas que eu comprei na Feira da Ladra e estas cartas são cartas reais trocadas entre duas pessoas, uma em Portugal e uma na Guiné. Um militar mobilizado na Guiné. Estas cartas que eu li obsessivamente e que transformei num texto, esse texto está publicado, inclusivamente, é um texto que se radica muito nas palavras que as pessoas usaram nas cartas. É evidente que todo o sistema de ligação e de seleção é feito por mim, mas a verdade é que a voz é a voz daquelas pessoas. Eu penso que consegui que aquela voz fosse a voz daquelas pessoas. Isto não foi... A intenção não foi fazer uma performance. O trabalho era uma radionovela, basicamente, que aparecia dentro de uma telefonia, que as pessoas ouviam. Estava num espaço com uns candeeiros e umas cadeiras e as pessoas juntavam-se à roda de um texto que falava da relação de amor entre duas pessoas e da saudade horrenda que provocava a separação. São cartas cheias de lágrimas, de ciúmes, de sentimentos contraditórios e nós começamos com os primeiros momentos em que ele vai no barco e diz: queridinha, posso dizer-te que neste momento estou triste e digo-te mais, até estou com os olhos rasos de lágrimas, com tantas saudades que tenho de todos vós, do meu pai, da minha querida mãe e tuas, pombinha querida, as 3 pessoas que eu mais adoro neste mundo, tirando Deus. E depois isto é uma história que se desenrola e que termina de uma forma um bocado desconcertante, porque ele vai deixando de escrever até que desaparecem as cartas dele e ela queixa-se amargamente desse horror da ausência de cartas e diz: não sei o que é de dizer para descrever a minha desolação, a minha tristeza. Estou tão aflita, tão preocupada. Deus permita que a falta de correio seja motivada só por atraso ou por preguiça tua. Pedi-te para mandares um telegrama e dizeres se estavas bem e ainda não recebemos nada. Porquê, amor? Por favor, tira-nos este peso que trazemos no peito. Este texto foi transformado num texto que depois, como vos digo, aparece dentro de uma telefonia, como as radionovelas da minha infância, dos anos 50, mas eu na inauguração pensei, vou fazer uma apresentação teatralizada disto e as pessoas que tinham lido o texto colaboraram nessa teatralização. Isto é a primeira vez que eu utilizo performance de uma forma literal. Não sou eu que estou a fazer a performance, são pessoas que estão a ler o texto que eu escrevi, baseado, como digo, nas palavras desses 2 interlocutores reais. É a Inês Lapa Lopes e o Francisco Martins, são 2 atores. São imagens dessa... E agora vamos passar a uma performance muito mais em sentido literal, que eu fiz na Old School, convidado pela Susana Pomba. Ela infelizmente hoje não está cá. Isto foi já em 2013, foi 2 anos depois. Neste caso é uma performance mesmo com todos os Fs e Rs, portanto sou eu que atuo, sou eu que controlo tudo, sou eu que controlo o som. Eu fiz uma banda sonora, portanto fui eu que fabriquei através de clipes comprados na internet. E é uma coisa que se referencia a uma visita que o Contra-Almirante Américo Tomás, que era o nosso glorioso presidente cabeça de abóbora da época, fez à província de Angola em 1963. Portanto, esta performance foi em 63 e eu declarei então isto, que a Susana Pomba depois ficou muito chocada, mas a gente arranjou uma maneira de fazer com que não fosse assim tão chocante. E dizia: Old School tem a honra de se associar às comemorações oficiais do 50º da triunfal viagem que o Presidente da República, Sr. Contra-Almirante Américo Tomás, realizou à província ultramarina de Angola, a 16 de setembro a 7 de outubro de 1963. E depois
É isto, pronto, isto é a sessão. Naquele ecrã vão ser projetadas primeiro o título e depois os vários andamentos desta obra, porque isto é uma obra. É uma obra onde eu leio um texto que é baseado num texto onde se faz o relato dessa viagem, que é uma coisa tal e qual como nós conhecíamos nessa época. Hoje já ninguém escreve assim, mas é muito curiosa a maneira como era escrito. Não é? Foi triunfal a visita que o senhor Presidente da República, o senhor Contra-Almirante, e era tudo dito assim desta maneira, muito enfatizada, tudo muito teatralizado. É isso que eu faço. Faço isto com uma música um bocado baseada nos ritmos do rap, portanto há aqui uma colagem, uma deslocação de sentidos que distorce completamente o texto original. Foi, entretanto, distribuído um folheto assim, onde se fazia, onde se mostrava a declaração da ONU relativamente ao fim do colonialismo. É uma coisa de 1961, que em Portugal foi completamente ignorada. Eles mantiveram-se firmes e irtos naquela defesa de uma coisa obsoleta que se sabia que estava a terminar. Pós-coloniais. Portanto, depois há os vários andamentos. Eu vou por aqui fora a ler este texto com todo aquele ritmo por trás, que vai num crescendo até ao fim, que é uma coisa muito apoteótica, com um ruído muito grande por trás. Terminada a leitura, depois aparece uma sucessão de clipes de imagens captadas nessa viagem, em que eu uso o sistema um bocadinho pop de fazer uma ampliação muito grande, onde vocês veem que se vê a imensa trama e as coisas ficam todas descaracterizadas. Isto também tem um ritmo, pronto. Mas isto, se calhar, não é a coisa mais importante, porque isto são coisas episódicas mais recentes. E o que acontece é que este desafio acabou por me obrigar a fazer uma revisão de coisas anteriores. E então agora, e isto é muito estranho, porque é claro que a imagem com que as pessoas que não conhecem o meu trabalho vão ter é que eu não sou bom da cabeça e tudo isto é um disparate completo, porque eu hoje vou-vos mostrar coisas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras. O que as une é apenas a dimensão performativa, talvez. Talvez haja outras, mas que eu não estou aqui a descodificar. Portanto, essa ordem não vai ser totalmente perceptível às pessoas. Vai ser ainda menos perceptível quando eu começar por isto, que é uma coisa que se chama Desmiolados em Voo Rasante, e que é uma pintura de 1994, feita na altura em que eu recomecei a dar aulas no liceu e que tinha uma turma de translocados que voavam por cima das mesas. Isto, como vocês veem, é uma coisa muito pessoal, que reflete uma experiência que é partilhada por outros professores, está bem de ver, mas neste caso eu estou a falar da minha experiência direta. Portanto, esta pintura, eu não vou falar formalmente do que é isto e das diferenças, vocês, por isso é que eu digo, como eu não vou falar nisto, isto tudo parece uma coisa incongruente, mas não faz mal, eu não tenho problema nenhum com isso. A minha obra é uma obra multifacetada e com algumas incongruências, como provavelmente a obra de todos nós. Depois isto agora é já uma fase muito diferente, é uma pintura de 1999 e uma anunciação. Pronto, aqui assim iniciou-se, por esta altura, um trabalho diferente, muito diferente, em que eu efetivamente sou um performer através de uma confluência de dois elementos, que é um espelho e algumas imagens que eu roubo a outros sítios. Portanto, acontece neste caso, a única imagem de uma pessoa que foi executada numa cadeira elétrica, que é uma mulher, por acaso até. Neste caso eu sou essa mulher e a perversidade maior é que isto é uma anunciação, portanto eu sou a Virgem a quem estão a anunciar que vai parir o menino Jesus. Eu nesta altura fiz este trabalho é uma revisitação de temas clássicos em que a figura feminina é sempre masculina. Portanto, sou eu que vou encarnar todas as fases da vida da Virgem. Neste caso é uma visitação. Esta visitação vai ser retomada sucessivamente de outras formas. É uma pintura de 1999-2000, continuamos por aqui fora, uma Pietà, em que, mais uma vez, sou sempre eu. Eu, na altura, achava que, por um lado, é porque o modelo está acessível, tem um espelho, mas não é só isso. Há mais do que isso. Há muito mais do que isso, porque eu achei que eu estava a fazer uma coisa que tem a ver com a forma como eu fui pai. E a forma como eu fui pai é uma forma que neste momento já é comum a muitos homens. São homens que são pais como quem é mãe. Pais que assumem a função da mãe tradicional e que deixou de o ser. E que eu devo dizer que, sinceramente, foi das coisas melhores da minha vida, foi poder ser mãe dos meus filhos. E andar com eles ao colo, e lambê-los, e limpar os cocós, e fazer essas coisas todas. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Portanto, eu aqui assumi as funções da Virgem. Isto é uma coisa já diferente. Está a acabar?
Pois, bocadinho não quero atrasados mostrar já. as imagens. Estamos atrasados, então pronto, então, olha, isto é a mesma coisa, mas já numa outra via de culpabilização. Só, isto é já a guerra colonial, que depois, olha, fica para a próxima a guerra colonial. Mas pronto, vocês fiquem-se que a pintura depois e a guerra colonial vão dar uma sucessão de fotografias. Tudo isto são encenações em que sou eu e não sou. Sou eu e não sou. Portanto, cada vez o caráter performativo é mais presente nestes trabalhos sobre a guerra colonial, como vocês podem imaginar aqui. Eu vivi intensamente essa encenação. Todas estas encenações foram feitas no Museu Militar, e outras foram posteriormente, mas foram muito intensas e eu estive ali a viver aquilo depois de ler relatos de pessoas. São performances para a Câmara, como disse hoje de manhã a Ana Rito. Fiquem-se com as imagens. Isto depois pude convocar a madrinha de guerra. Quando comecei a trabalhar em casa, a minha mulher teve que maturar e fez de minha madrinha de guerra. São performances onde eu tive mais um participante na performance. Coisas que foram umas poucas vergonhas que a gente fez ali à frente das câmaras, com a Dona Milu aterrorizada porque nós estávamos numa varanda, isto era a venda da Dona Milu, não era bem, mas fins. Na exposição tiveram que pôr uma notazinha a dizer que era reservado, porque havia outras mais picantes do que estas. E eu já não tenho tempo para vos falar desta, que era a última performance, que eu gostaria muito de falar, fica para a próxima, mas que tem a ver com uma coisa que para mim é muito importante e que é o ensino. Este ano eu tive um grupo de alunos deslumbrantes, absolutamente. Foi um ano que foi uma coisa que não se acredita. Mas são pintores e são porcos como o raio. Portanto, e houve uma altura, eu também dou uma cadeira de composição. Nessa cadeira de composição, há um momento onde tenho que falar do Alan Capral e da Mier Lederman no Kells e do que é a performance e o que é a performance ligada ao dia-a-dia. E eu, nesta aula, aproveitei para lhes fazer uma mensagem, dizer assim, eu agora vou apresentar uma nova performance, era isto que vocês estão aqui a ver, sou eu limpar a mesa, porque eu todos os dias tinha que limpar a mesa porque ela estava toda emporcalhada e desta vez que eu limpei até nem era o dia pior, porque havia dias em que estava catastrófico. Bom, mas e isto agora porquê? Isto porquê? Isto porquê? Porque isto é a minha secretária, é a minha sala. Vocês veem à esquerda o computador que está sempre ligado, porque nós fazemos uma das coisas, exemplificação dos elementos pedagógicos cruciais na minha ação pedagógica. Vocês têm uma dossiê onde eu aponto aquela lixarada toda que vou pensando e as coisas que digo aos alunos. Isto é um bocadinho como aquela performance da Marina Abramovic, The Artist is Present, só que aqui é uma performance interativa e altamente operativa. Não é uma coisa só para inglês ver. É altamente operativo, mas de facto nós estamos em diálogo, um em frente do outro, e é se calhar a performance que eu acho que eu faço mais interessante no meu presente são estas. Isto são alguns dos meus interlocutores. Muito obrigada. Como é que se tira esta coisa? Ele sabe tirar? Desculpem ter demorado mais. Bem, nós vamos fazer aqui uma troca que é, nós vamos ouvir o Paulo Mendes, mas não podemos ouvir as vossas perguntas, nem podemos ouvir as respostas deste painel, o que é um sacrilégio, mas vai ter que ser assim porque o museu fecha às 7 e, para além disso, temos que ir ainda para o Café Império. Portanto, o que eu faço é o convite para se juntarem a nós no Café Império e podemos continuar então estas conversas. Vou dar a palavra ao Paulo. Ok, boa tarde então. Pelos vistos não tenho muito tempo, o que é um bocado mau, porque, segundo diz a tradição, eu falo sempre muito e mostro muitas imagens. Desta vez tentei ser um pouco refriar os ímpetos, mas mesmo assim havia bastantes imagens, portanto, quando for preciso, mandem-me calar.
Basicamente organizei uma série de projetos, cerca de mais ou menos 10 projetos, e que têm a ver muito com as diferenças, com as diferentes abordagens que a performance tem no meu trabalho. Aquilo que me interessa em relação à questão da performance, tal como em relação às outras disciplinas, é que ela tem que ser operativa em função das ideias que eu tenho. Eu sou formado em pintura, área que por vezes pratico, mas pouco. Aquilo que me interessa são as ideias e o modo como as concretizo e todas as várias possibilidades que estão dentro do campo artístico que me interessam para poder concretizar os trabalhos. E, portanto, a performance é mais um deles, como é as outras áreas em que eu trabalho, como o vídeo, a fotografia, desenho, instalação. Portanto, é simplesmente mais um meio de trabalho. O corpo é para ser amolgado, deformado, mascarado. É simplesmente um instrumento de trabalho, nada mais do que isso. Obviamente que aquilo que difere de outros instrumentos de trabalho, ou a questão da utilização do meu corpo, é que, obviamente, sendo um corpo meu ou de outra pessoa, tem um valor simbólico muito mais forte que outro tipo de materiais. E, portanto, desse ponto de vista, há uma relação muito mais próxima com os espectadores e com a experiência que os outros podem ter ao ver-nos diretamente ou indiretamente utilizar o nosso corpo ou o corpo de alguém que está a trabalhar para nós. E, portanto, aquilo que vos vou mostrar, que vou tentar então ser muito rápido na descrição, basicamente são apontamentos que vou fazer então, são diferentes trabalhos relacionados com a performance daquilo que são estes 25 anos de trabalho que já tenho. E começamos por a primeira imagem que vou mostrar, é há cerca de 20 anos atrás, em 1997, na sequência de outros trabalhos que não posso mostrar imagens porque não há tempo, em que eu utilizei brinquedos para fazer uma série de peças e uma grande instalação no CAPC em Coimbra, numa exposição que também acabou por ser, de certo modo, a minha primeira experiência curatorial, que se chamava Heaven Incorporated. E nessa exposição utilizei uma série de brinquedos em que tentava trabalhar com os estereótipos relacionados com a ideia de homem e mulher e o modo como eles vão, de certo modo, criando esses layers, esses estereótipos sociais. No ano seguinte achei que me interessava então eu próprio trabalhar e incorporar essas figuras, e foi na sequência desses trabalhos que fiz esta série de retratos que se chamava L'Art de Vivre, Ken c'est moi, Barbie c'est moi e Action Man c'est moi, em que eu me autorretratava nessas três personagens, tendo como ponto de partida uma série de referências da história da arte, mais atuais e mais antigas, mas nomeadamente os retratos do Thomas Ruff, que ele fez com os estudantes dele na academia no início da carreira dele, e que depois terminaram nos icónicos retratos de fundo branco, frontais, que muito circularam. E, portanto, aqui é uma abordagem que tem a ver com a identidade do corpo e que tem a ver com um tipo de aproximação que é indireta da performance, no sentido em que estou a ser fotografado e portanto, não é uma relação direta com o espectador. Dessa série de trabalhos foram feitas muitas imagens, vou mostrar só 2 ou 3, como Ken, como Action Man. Foram feitos filmes de Super 8 também, como este, que eram pequenos gags que foram apresentados depois em várias exposições. Outra componente importante são as performances que eu executei durante o início nos finais dos anos 90, em que era, como hoje, acabo por fazer muitas conferências e sou convidado para ir falar a escolas, etc. E durante essa altura fazia muitas conferências performativas. Esta foi uma das que ficou famosa nas Belas Artes do Porto, feita em 2000, em que eu apresentei, vestido desta forma, essa conferência durante cerca de 3 horas. Estive a falar do meu trabalho. Era uma maneira também, de certo modo, de sacralizar a ideia do artista perante os estudantes que lá estavam, alguns deles que eu já conhecia e muitos dos quais vim a trabalhar, porque nessa altura as pessoas que estavam a organizar este ciclo, que eram interdisciplinaridades, era toda a geração nova do Porto, com a qual depois eu vim a trabalhar, como o José Maio, Eduardo Matos, Carla Felipe, Miguel Carneiro, toda essa gente, a Mafalda Santos, etc. Portanto, era toda essa gente que estava na plateia desta conferência que dei na altura. Outra mais recente, de 2003, diferente, mas que tem a ver com essa ideia de conferências performativas, em que era um diagrama que eu desenhei também ao longo
de bastante tempo em que fui em direto desenhando o diagrama que explicava o meu trabalho ao longo dos anos. Esta sim já de confronto direto com o espectador em 2001, na ZDB, linha horizontal 3 metros, interrompida pela ausência do autor. Era uma exposição que tinha a ver com a ideia do desenho, e este foi o trabalho que concebi, em que eu deambulava pelo espaço da galeria durante a inauguração e por vezes colocava-me, e portanto a peça ficava completa ou incompleta, conforme eu estava presente ou ausente. Em 2001, um projeto também completamente diferente, feito com o João Galante, portanto uma pessoa da dança, o facto com quem, tipo de uma disciplina com que trabalhei com várias pessoas. A primeira na altura foi o Galante, na sequência da Porto Capital da Cultura e de um projeto do Paulo Cunha Silva que se chamava Ilúzia da Loucura e que decorreu no Hospital Psiquiátrico Conde Ferreira. Ele convidou-me para fazer um projeto transdisciplinar, eu convidei o Galante para trabalhar comigo e concebemos um projeto grande que incorporava todos estes atores, muitos deles, ou quase todos, profissionais, uns mais atores de teatro, outros mais performers. Era uma ação que decorria numa cave de uma das zonas do hospital que estava desativada, e em cada sala decorria uma ação muito específica, e os visitantes tinham que descer para a cave, ficavam fechados lá dentro, não podiam sair, e tinham que andar de batas como se fossem médicos a visitar os pacientes. 2002, um projeto com alguém com quem já fiz muitos trabalhos, enquanto performer e enquanto também músico e enquanto pintor, portanto já trabalhámos muitas vezes juntos. O On-Off com o António Olaio, uma performance que efetuámos em vários locais, nesta altura entre 2002 e 2003, e que era uma espécie de diálogo que acontecia ao som de canções que cantávamos em playback, eu e ele, numa mesa, com marcação num relógio de xadrez. 2003 torna a trabalhar com uma série de pessoas da dança, neste caso com o Miguel Pereira e com a Tânia Carvalho, e realizo uma série de vídeos, sobretudo com o Miguel Pereira. Este era com os dois, é uma dupla projeção, chama-se Only Real Life is Better, e era uma ação individual. O trabalho funciona com as duas projeções, em que o homem e a mulher derramam uma garrafa cheia de mel sobre uma cadeira Pantone e depois têm que lamber todo esse mel até a cadeira ficar novamente branca, ao longo de cerca de 20 minutos. Fiz depois outros trabalhos com o Miguel nessa altura. Isto foi para uma exposição que se chamava Schizolife Systems, que aconteceu no CAPC em 2004 e que tinha muito a ver com as questões do design e nomeadamente com o livro na altura que tinha sido editado há pouco tempo do Al Foster, Design and Crime. Este outro com o Miguel, em que era uma espécie de anúncio fictício sobre duas peças de design, uma anacrónica e outra que se tornou um clássico do design, que era a cadeira Pantone e uma máscara supostamente para asmáticos dos anos 60, da mesma altura da cadeira. Enquanto um se tornou um ícone, o outro tornou simplesmente uma peça obsoleta. Depois também fiz uma série de reencenações de performances do Bruce Nauman, também com Miguel Pereira, em que, por um lado, tentava com esta peça exatamente questionar algo que até já foi falado aqui nestes encontros, sobre a questão da relação da dança contemporânea com as questões das artes plásticas. E, portanto, era de certo modo uma leitura irónica que eu fazia com o Miguel, em que filmávamos esta famosa performance do Nauman num estúdio de dança e num estúdio, neste caso até era na ZDB, fizemos a filmagem, e num estúdio de dança, e fazendo movimentos ligeiramente diferentes, mas trabalhando como base nas performances do Nauman. E fizemos uma outra, que era o Art Makeup, em que substituímos as cores de maquilhagem por vários produtos relacionados com a alimentação, que têm a mesma cor, e que criavam uma espécie de camuflagem com a mesma sequência de cores que era aplicada no corpo do Miguel, acabava numa espécie de camuflagem no final. Nos projetos de comissariado, que para mim são simplesmente extensões, não são coisas autónomas em relação à questão do meu trabalho enquanto artista, portanto são a mesma coisa. Muitas vezes também trabalhei e convidei performers a trabalhar comigo, e em muitos projetos, sobretudo os de escala maior, sempre tive essa preocupação de haver peças muito performativas, nomeadamente nas inaugurações ou em programação que estava marcada ao longo do período da exposição. Ir para 2 minutos. Não tenho 2 minutos. Esperem.
Neste caso, por exemplo, no Terminal em 2005, era uma peça do Rodrigo Oliveira que foi incendiada durante a própria inauguração, e depois com o vídeo dessa peça incendiada, que tinha a ver com uma série de peças que ele fez sobre edifícios. Performances na altura da inauguração, a Carla Filipe, que punha em frente à instalação dela música durante a inauguração também, a Susana Quioca, que também fez uma performance nesse projeto do Terminal, o Gustavo Sumpta. Em 2012, no projeto maior, o Collecting Collections and Concepts, uma grande exposição no Armazém em Guimarães, na Capital da Cultura de Guimarães. Também houve performances do Aquiles B na inauguração, por exemplo, que é uma dupla do Canoilas e do João Ferro Martins. E durante a última semana também experimentei fazer algo que me interessava há muito tempo e que num projeto daquela escala me pareceu possível fazer, que foi uma coisa que chamei Performing Exhibition, em que durante a última semana, era uma exposição grande e que durou bastante tempo, teve cerca de 3 meses montada, e durante a última semana a exposição começou a ser desmontada ao vivo, ou seja, enquanto estava aberta ao público normalmente, mas a exposição estava a ser desmontada e as pessoas a minha equipa de desmontagem, de produção, estava a retirar as peças das paredes e a embrulhar e a preparar a exposição para acabar. E no último dia houve um jantar dentro do próprio espaço, com a equipa de produção toda, dentro do próprio espaço da exposição, durante o horário em que a exposição estava aberta. Portanto, toda a equipa se reuniu e teve a jantar dentro do espaço com visitantes a ver a exposição, e a exposição que já estava, por si mesma, em grande parte, desmontada. Em 2007, isto o projeto final que vou abordar e que faz sentido para entenderem um pouco também a performance que há bocado fiz ali em cima. Em 2007 começa esta série que se chama S de Saudade, em que há uma figura que é o Sr. S, que vai corporizando que vai integrando uma série de vídeos, fotografias, etc. Portanto, aqui também há um lado de performance mais para o vídeo, outras vezes mais em fotografia e outras vezes com o público. Não vou-vos agora estar a explicar, que não há tempo, então, também não tinha posto muitas imagens, mas tinha posto algumas, mas não vos vou explicar. Há a questão da própria ação performativa sobre as pinturas que também fiz para esta série, e isso interessa-me, essa ideia do gesto performático ser meu sobre as pinturas e sobre a imagem do ditador. Aqui começam, nesta altura, começam as imagens em que o Sr. S começa por aparecer em fotografia, em vários ambientes, performances no espaço público, em vários espaços simbólicos, como a antiga sede da PIDE no Porto, por exemplo, que agora é o Museu Militar, aqui numa das celas onde estavam os prisioneiros na antiga sede da PIDE do Porto. Noutros espaços, aqui também é no Porto. Aqui trabalhando com a questão da imagem fotográfica, numa série de fotografias que foram feitas para uma exposição em Coimbra, no Colégio das Artes, que se chamava Liberdade. Imagens da performance que fiz há pouco, que foi feita originalmente em 2013. Em 2015, o ano passado, para terminar, fiz uma grande instalação no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, onde juntei todos esses trabalhos relacionados com a série S de Saudade, numa instalação muito cénica, e isso tem muito a ver também com outro lado, que já não vamos ter tempo para falar, que tem a ver com a ideia que me interessa, que é a própria ideia do espectador como performer, e o modo como nós também, de certo modo, condicionamos o percurso do ponto de vista cenográfico do espectador dentro do espaço expositivo. Isso também é uma questão que me interessa bastante, sobretudo nos últimos anos, e que aqui não vamos agora, então, não vou divagar muito sobre isso. Isto era a entrada da exposição, por exemplo, portanto havia logo essa obrigatoriedade quase performática, se quisermos, do modo como o espectador entrava para ver o espaço, para ver a exposição. Seguia-se um corredor que ele tinha que percorrer, muito estreito. Havia aqui outras dimensões, como as dimensões de som e as dimensões olfativas, que também eram importantes, portanto a questão de utilizar todos os sentidos. Era uma exposição muito cénica, com uma grande componente cenográfica. Na própria inauguração eu li uma série de diferentes extratos de livros em várias zonas diferentes da exposição, e portanto tive durante a inauguração toda, que foram cerca de 3 horas, sempre em performance constante, portanto ia mudando de roupa no próprio espaço, ia mudando as leituras, ia mudando de sítio em que as fazia. E portanto a ideia do corpo é sempre política, como dizia no início este PowerPoint,
E tem muito a ver sempre com essa ideia da representação. Isto é uma das imagens de uma das partes dessa instalação em Guimarães, que de certo modo é uma simulação, uma recriação da célebre imagem que o Salazar posa para o Francisco Franco, que está a fazer o busto dele sob a vista do António Ferro. E portanto, aqui continuamos a sempre, e temos que pôr sempre em questão a imagem e a modo como o corpo funciona para simbolizar a iconografia também do poder e a nossa. E termino com esta imagem que sou eu na mesma posição, na mesma carruagem, no mesmo local onde o caixão de Salazar foi para Santa Combadão.